Antes do lobisomem, antes de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, antes de Drácula, antes de Nosferatu de 1922, antes de Frankenstein em 1910, antes de todo mundo, a Múmia esteve lá, nos primeiros anos do cinema. E aí, tudo fantástico com você? Mais do que a literatura, é o cinema o principal veículo no qual a Múmia vem se propagando na cultura pop do século XX. E nesse quarto episódio dessa série sobre a Múmia no Fantástico, eu vou falar aqui brevemente das produções mais significativas. E o que podemos ver é que a história da Múmia no cinema, a gente pode falar que tem 4 fases. Tem a primeira fase pré-universal, ou seja, os monstros da Universal, ou seja, produções antes dos filmes do filme de 1932, que está completando 90 anos em 2022, e boa parte desses primeiros filmes são localizados ainda no século XIX. Tem a segunda fase, que é a fase dos monstros da Universal, que começou na década de 30, e a gente pode tomar aqui essa fase da Múmia da década de 30 até os anos de 1940. Tem a terceira fase, que é a fase dos estúdios ingleses Hammer, com produções dos anos de 1950 até o comecinho dos anos 70. E a fase atual, que eu vou tomar aqui de 1999 com o filme A Múmia, produção da Universal renovando o clássico dela de 1932 até o filme de 2017, também da Universal, que seria o primeiro chamado Dark Universe. Mas o importante, vamos voltar aqui no começo dessa trajetória. E o começo da caminhada da Múmia no cinema vai desde o começo do próprio cinema, nas mãos do Georges Méliès. Eu estou falando aqui de A Tumba de Cleópatra, de 1899, que tem a duração de um minutinho apenas, mas foi com esse curta que o pioneiro do cinema se tornou conhecido nos Estados Unidos. Na trama, um homem, o próprio Méliès, dentro de uma tumba egípcia, picota a múmia de uma rainha e produz uma nova mulher a partir do fogo. Infelizmente, não tem registro dessa produção, mas tem uma na sequência, que é The Monster, de 1903, um curta-metragem também do Méliès, em que, diante dos monumentos do Egito Antigo, um feiticeiro traz o esqueleto de uma mulher à vida. Na sequência, ainda nesse comecinho do século XX, a gente tem A Múmia do Rei, produção francesa, em que uma múmia é trazida à vida por um professor. Na sequência, eu estou falando aqui só de filmes franceses, né? A gente vai ter o primeiro filme alemão, em 1911, chamado The Mummy. Uma antiga princesa egípcia é trazida à vida por meio da eletricidade e ela faz uma dança oriental para seduzir um professor de ciências de Nova York e que também é um egiptologista amador. Napoleão Bonaparte, que eu falei aqui no primeiro episódio da série, também é um personagem na produção francesa A Vingança do Egito, filme francês de 1912, onde ele está encarregado pessoalmente da escavação de uma tumba e acaba descobrindo uma. Um anel é secretamente roubado por um soldado da tropa de Napoleão que envia o anel para uma amante. Após receber o anel, a mulher sonha com uma múmia e tem o anel roubado por um ladrão que morre. Esse anel acaba parando nas mãos de antiquário e vai depois parar na mão de um egiptologista que devolve o anel ao seu dono original. Em 1912 vamos ter o que é provavelmente a primeira produção norte-americana sobre a múmia, que é o filme When Soul Meets Soul, ou seja, algo como Quando a Alma Encontra a Alma. Nesse filme mudo, um amante reencarnado adquire a múmia de uma antiga princesa egípcia que é também um antigo amor dele de eras passadas. Ainda nos Estados Unidos, em 1915, vamos ter The Dust of Egypt, ou seja, algo como a poeira do Egito. Também nessa produção do cinema mudo, um jovem é encarregado de tomar conta de uma múmia egípcia. Ele cai no sono e uma princesa mumificada revive e espalha confusão na vida do jovem. Ele finalmente acorda e fica feliz de saber que foi tudo um sonho. Vai ser em 1915 que a gente vai ter a primeira produção britânica sobre essa criatura no filme O Fantasma da Tumba. Nesse filme mudo, uma princesa egípcia procura em Londres pelo seu assassino. Esse aí, inclusive, é provavelmente a primeira produção de horror filmada na Inglaterra. Posteriormente, ela foi relançada nos Estados Unidos com o título A Mão Vingadora. Em 1918, vamos ter uma produção alemã,
que também é um filme mudo, de título The Auge der Mumie, Os Olhos da Múmia. Mas na verdade não tem nem múmia nessa produção, e nem é um filme de horror. Na verdade é um romance trágico. E passada essa primeira fase, com produções que muito pouco contribuíram com as convenções do personagem da múmia, a gente entra nessa segunda fase dos estúdios Universal, iniciada com a produção A Múmia, de 1932, que está completando 90 anos em 2022. Esse clássico dos estúdios Universal consagrou a múmia no cinema norte-americano ao lado de Drácula, de 1931, e também do Frankenstein, de 1931. Essa produção aí foi estrelada pelo Boris Karloff, fazendo o papel principal, o papel da múmia, e tinha o roteiro de John Balderston. Vamos lembrar que John Balderston, eu falei dele no episódio anterior, John Balderston, ele era dramaturgo e roteirista e contribuiu tanto para o roteiro do Drácula quanto de Frankenstein. Mas antes disso, o Balderston tinha sido jornalista do New York World, e nessa situação ele cobriu a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon. Ele acabou fazendo mudanças no roteiro original e nomeou a múmia como Imhotep. Lembra daí do filme de 99? Imhotep, que na verdade é uma figura histórica, tendo sido engenheiro e alto sacerdote no Egito Antigo. É importante lembrar que apesar de não ter sido, como você viu aqui, o primeiro filme de múmia, esse clássico aí de 1932 da Universal estabeleceu um parâmetro para produções de múmia que se seguiram a partir de então. No filme, Boris Karloff faz o papel do sacerdote Imhotep, que foi enterrado vivo em tempos antigos como punição pelo ato profano de tentar trazer à vida a princesa Axenamon após a morte dela. Séculos depois, arqueólogos descobrem sua tumba e ele é trazido à vida após a leitura dos encantamentos de um pergaminho mágico. E aí você já viu o que vai dar, né? O filme foi um enorme sucesso a ponto da Universal explorar a criatura ao longo de filmes seguintes durante a década de 40. O primeiro foi A Mão da Múmia, The Mummy's Hand, de 1940, que estrelava um ator atlético chamado Tom Tyler. Se o filme não ficou lembrado pela atuação do ator, o Tom Tyler, pelo menos ele serviu para estabelecer a imagem recorrente da múmia, daquela criatura com super força e que anda com o passo arrastado, normalmente com as mãos esticadas, né? Então vem daí, dessa produção, The Mummy's Hand, de 1940. Depois da Múmia de 32 e depois da Mão da Múmia de 1940, outras 3 produções seguiram aí pelo Universal. A gente está falando aqui de The Mummy's Tomb, A Tumba da Múmia, de 1942, que trazia a estrela dos filmes de horror da época, Lon Chaney Jr. Na sequência veio The Mummy's Ghost, O Fantasma da Múmia, de 1944, e também outra produção de 1944, The Mummy's Curse, A Maldição da Múmia. Nesse destaque aqui, dá destaque nesse último, A Maldição da Múmia, que é o último dos 5 filmes da Universal e que traz uma imagem sinistra da princesa Ananka, vivido pela atriz Virginia Christine, que surge num pântano. Ela emerge, primeiro uma mão, depois ela sai de um pântano se arrastando. Uma imagem muito poderosa nesse quesito de despertar a emoção do horror e que foi apontada por mim, pelo grande pesquisador de cinema de horror, o Carlos Primati. Com o fim dessa fase da produção da Universal, uma terceira fase que a gente pode considerar é o dos estúdios Hammer, dos estúdios ingleses Hammer, que ficaram bem conhecidos por conta dos filmes de Drácula com Christopher Lee. Aqui nesse caso, também trazendo Christopher Lee fazendo o papel da múmia e Peter Cushing fazendo o papel do arqueólogo que descobre a múmia, a gente vai ter A Múmia, de 1959, com direção do Terence Fisher. Terence Fisher, Peter Cushing e o Christopher Lee é a tríade, né, os 3 nomes principais pelas produções dos estúdios Hammer. Essa produção veio à tona depois que os estúdios Hammer conseguiram o direito de usar os monstros da Universal. E a partir daí, a Hammer aproveitou ideias da produção de 32 com outras ideias próprias, criando uma outra história, fazendo outra múmia, a Múmia Caris, para suas produções. Essas produções da Hammer ajudaram a estabelecer todos aqueles elementos que se tornaram clichê de filmes de múmia, como por exemplo, não brinque com coisas que você não entende.
Por exemplo, reanimar os mortos. Também a gente vai ter a questão do amor enterrado, a gente vai ter também o amor perdido e também a vingança de amores reencarnados, além da presença de magias e maldições. Com o roteiro de Jim Sangster e ambientado no Egito em 1895, A Múmia foi lançada em 23 de outubro de 1959 e quebrou os recordes de bilheteria que tinham sido estabelecidos por Drácula no ano anterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. E aí é lógico que outras sequências foram produzidas, como The Curse of the Mummy's Tomb, ou seja, A Maldição da Tumba da Múmia, de 1964, também The Mummy's Shroud, ou seja, O Véu da Múmia, de 1966, e Blood from the Mummy's Tomb, de 1971, ou seja, O Sangue da Tumba da Múmia. Esse último aí trazia uma princesa encarnada ao invés de uma múmia e foi vagamente baseada no romance A Joia das Sete Estrelas, do Bram Stoker. O que eu vou chamar aqui de uma quarta fase de filmes da múmia começa, no meu ponto de vista, em 1999, com o resgate, a renovação dos filmes do filme da Múmia de 1932 pela Universal, que veio na forma da produção de 1929 chamado de A Múmia, com direção de Stephen Sommers. Esse filme teve o mérito de apresentar de maneira competente o monstro para as novas gerações, e o sucesso dessa produção rendeu duas continuações em 2001 e 2008 sem o mesmo impacto. Esse filme aí é um caso de um filme que, quando foi lançado, eu não gostei, mas com o tempo fui aprendendo a gostar desse filme e hoje eu tenho ele como uma das grandes produções relacionadas às criaturas associadas ao gótico e ao horror. Ou seja, é um filme que eu passei a gostar com o tempo. E ainda pelas mãos da Universal, nessa busca de resgatar os monstros clássicos, a gente teve a tentativa de 2017, também chamado simplesmente de A Múmia. Esse seria a implantação do chamado Dark Universe da Universal com a volta dos seus monstros, mas deu ruim. A direção do Alex Kurtzman acabou que não deu certo. É um filme estrelado por Tom Cruise que trazia também a Princesa Múmia, vivida pela bela Sofia Boutella. A questão é que o filme se perdeu por dar muito destaque ao Tom Cruise e também por enveredar por um caminho de querer montar um Dark Universe, que você já estava vendo que estava se caminhando para criar um grupo de monstros, né? Os Vingadores góticos, né? Ou seja, ia montar um grupo de criaturas que iam combater um mal maior. Isso que é seu caminho, mas a falta de direção frouxa, o roteiro mal encaminhado, ora comédia, ora horror, ora fantasia, acabou que não agradou o público e o filme flopou. E só como curiosidade citar aqui também o filme Frankenstein vs a Múmia de 2015 como exemplo do filme para você não ver, porque é ruim de doer. Mas eu queria saber de você, quais desses filmes você viu, quais desses você não viu, como é que você acha que a múmia deve ser representada no cinema de hoje? Deixa nos comentários para a gente poder conversar, beleza? Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.